tarde, bem-vindos ao nosso webinar. Eu sou a Sigrid, sou diretora de comunicação da Abrad. Queria agradecer a presença de todos. O tema abertura de mercado é de extrema importância e por isso será palco de alguns encontros da Abrad. O primeiro deles hoje, a gente está recebendo os poderes concedentes, regulador, acadêmicos, associação de classe, né, e outros eventos a serem organizados pela Abrad. O mesmo tema vai ser discutido com o Congresso Nacional, Poder Legislativo, e também com os consumidores. Então, nós vamos nos organizar e, ao longo das semanas, a gente mostra para vocês e convoca para mais um encontro. Avisos rápidos a alguns participantes. Essa vídeo está sendo gravada e estará disponível em nossas redes sociais para consultas depois. O microfone de todos os participantes está silenciado. As perguntas devem ser enviadas através do botão Q&A, que encontra-se na parte inferior da tela, nessa barrinha preta, tá? Elas devem ser sempre enviadas assinadas com o nome do participante e a empresa. Infelizmente, felizmente, temos mais de 400 participantes, por isso nem todas as perguntas conseguirão ter respostas aqui ao vivo, online. Na medida do possível, a gente pretende repassar as perguntas aos participantes para que eles possam responder e nos retornar. Espero que tenham uma ótima palestra. Obrigado pela participação. E eu passo a palavra para o Madureira, presidente da Abrad, que irá moderar os painéis com os nossos convidados. Muito obrigado, Sigrid. Né? Nós temos muita alegria e a Abrad tem muita honra de estar fazendo esse evento. Nós ficamos aí durante muito tempo, né, e necessário, discutindo questões relacionadas ao impacto da pandemia que nos trouxe, e é hora da gente começar a falar de coisas que nós não paramos de trabalhar nelas, todos nós, que é o futuro, né? E esse é um momento importante que nós temos de pensar no futuro. E para isso, então, convidamos, né, pessoas que têm toda condição de poder estar participando e falando desse tema. E eu começo com uma dificuldade técnica que eu não consigo apresentar. Eu precisaria ser habilitado para que eu pudesse fazer a apresentação aqui, os 4 slides. Mas, de qualquer maneira, enquanto isso vai sendo realizado, eu queria dizer que nós temos nos dedicado a discutir o assunto relacionado ao mercado de energia no futuro, né? Questão relacionada agora sim. Só um minuto, por favor. Acho que agora todos estão vendo a tela, não é? Sim. Ok para todos? Bom, muito obrigado. Coloque em modo então, hoje nós temos aqui palestrantes que têm um conhecimento muito grande sobre o setor elétrico, particularmente sobre esse tema. Vamos contar aqui com o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, o Rodrigo Limpe. Vamos contar com o diretor Sandoval Feitosa, da ANEEL, né, que vem contribuir conosco também. O Marco Delgado, nosso ex-colega da Abrad, hoje integrante do Conselho de Administração da CCE. A Joísa Dutra, diretora do Centro de Estudos e Regulação de Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas. E com o Reginaldo Medeiros, nosso companheiro aí de associação, né, que é o presidente da Abracel, das comercializadoras de energia elétrica. Então, é um prazer muito grande contar com a presença de vocês nesse dia de hoje. Eu queria, antes de passar para os convidados fazer as suas falas, eu queria falar de questões que eu considero importantes no cenário em que nós estamos colocados e o posicionamento em que a Abrad se coloca nesse momento. Um deles é com relação à desverticalização das atividades de distribuição e comercialização. Então, nós entendemos, a Abrad e as suas associadas entendem que é necessário que exista a separação das atividades de distribuição de energia, que é a parte do fio, da comercialização de energia, que é do mercado regulado. Ou seja, essa atividade que vem sendo feita pelas distribuidoras ao longo do tempo como atividade comum,
né? E isso sempre se entendeu que a distribuidora ela é a responsável por esse fornecimento da energia e o fio para todos os consumidores que estão no mercado regulado. Nós entendemos que isso deva ser separado. Assim, nós teremos no futuro empresa de distribuição de energia e o comercializador do mercado regulado. Esse comercializador do mercado regulado, ele caminhará para ser depois o chamado supridor de última instância, que são aqueles consumidores que não migrarem para o mercado livre, continuarão dentro do mercado regulado, e aí nós teremos a presença de uma empresa que será responsável para fazer o suprimento para esses últimos consumidores, para esses consumidores que permaneçam nesse mercado. Esse é um tema que a gente vai estar, sem dúvida, tratando dele aqui no dia de hoje. Então, para deixar de forma clara, é um entendimento da distribuição de energia elétrica, do segmento de distribuição representado pela Abradee, que esse movimento de abertura do mercado deve existir, sim, e deve existir de uma maneira que não fique mais tempos para poder estar se tratando desse assunto. Essa separação é fundamental para que isso possa acontecer. O que nós colocamos são cuidados que a gente acredita que devem existir nessa migração, para que nós não deixemos no mercado regulado ônus que possam inviabilizar esse mercado regulado e quem que estiver responsável por essas empresas ter condições de fazer um trabalho adequado para esses consumidores. Um deles diz respeito ao lastro que hoje tem de qualidade que tem dentro hoje do mercado regulado, que são principalmente as térmicas contratadas pelo mercado regulado. Nós temos contratos até o ano de 2050 e que dão, sem dúvida nenhuma, estrutura para o funcionamento de todo o sistema elétrico nacional, não só do mercado regulado, mas essas térmicas são que permitem que outras fontes, inclusive fontes renováveis, possam estar sendo contratadas dentro do mercado livre e possam estar funcionando. O sistema possa se manter funcionando. Então, é importante que se dê um tratamento adequado para essa questão desses contratos no momento de abertura. O segundo ponto é que a gente deve evitar que, na medida que se migre para um mercado livre, a gente não deixe custos para o mercado regulado. Nós temos um exemplo recente que aconteceu aí, quando nós tivemos aquela questão da conta CR, nós tivemos uma migração muito rápida de consumidores para o mercado especial, consumidores livres do mercado especial. E aí, nós, em função do subsídio que é dado para o transporte, para o transporte dessa energia, nós tivemos um aumento muito grande da parcela da CDE relacionada a esse desconto tarifário. Atingiu cerca de 90% nos anos entre 2015 e 2019, é o que com essa migração dos consumidores que foram para o mercado livre e deixaram esse ônus no custo da CDE, que termina sendo dividido também para o mercado livre, mas onerando outros segmentos. Então, isso é importante que mecanismos que possam tratar da migração levem em consideração esse ponto. E, por último, mas também não deixando a importância, questões como a da geração distribuída. Né? Hoje nós já temos uma geração distribuída de cerca de 3 gigawatts instalado, e isso dá um custo para os demais consumidores da ordem de 1,5 bilhões por ano. A expectativa é que no final do ano a gente possa chegar em torno de 2 bilhões por ano como um custo que fica para esses consumidores. E aí é importante também, nesse momento que nós estamos falando de abertura do mercado livre, considerar que aqueles consumidores de maior consumo da baixa tensão, basicamente, estão todos eles migrando já para a geração distribuída, o que é um desafio para a abertura do mercado, que vai buscar tratar esses consumidores dentro desse novo ambiente. Então, eu queria rapidamente apenas falar sobre esses pontos que constituem um cenário do nosso entendimento, de cuidados que deverão ter com essa abertura, mas, sem dúvida nenhuma, dizer que nós estamos afinados para que se possa caminhar de maneira segura, porém célere, na abertura desse mercado. Eu passaria imediatamente aí ao secretário Rodrigo Limpe, e ao secretário Rodrigo Limpe a gente pediria ele que tratasse desse tema, né, mas passando para ele um aspecto que seria importante, não só dentro disso, mas como a fala principal, que ele trouxesse para a gente uma visão de como ele entende que essas mudanças na contratação de energia em leilões, que seria como investir em fontes que garantam a modicidade tarifária sem afetar a segurança do sistema. Acho que essa é uma visão muito importante dentro dessa linha de leilões que se pretende fazer aí à frente. Eu pediria ao secretário que pudesse nos trazer uma visão sobre isso. Por favor.
Bom, boa tarde, Madureira. Queria iniciar cumprimentando os colegas de painel, colegas de altíssimo nível, começando pela doutora Joísa, quem tive a oportunidade de trabalhar quando ela ainda era diretora da ANEEL, eu estava como especialista, e desde então ela sempre continua tendo uma grande contribuição para todos os importantes debates do setor elétrico. Cumprimentar o diretor Sandoval, colega com quem eu tive o prazer de compartilhar o colegiado da ANEEL até um passado muito recente. Doutor Reginaldo, que talvez seja um dos maiores brigadores, no bom sentido, pela abertura do mercado livre, pela ampliação do mercado livre, pelo direito de escolha para todos os consumidores de energia. Doutor Delgado, que conhece, como poucos, esses mecanismos de contratação para o ambiente regulado e recentemente assumiu o cargo na CCE. Temos tido um contato bem próximo nas discussões do setor elétrico, de modernização, inclusive a ampliação do mercado livre. Doutor Madureira, a quem queria agradecer a oportunidade, agradecer o convite da ABRAD para estar aqui discutindo, debatendo com colegas de tão alto nível, e aproveito para parabenizar pela iniciativa de discutirmos tema tão relevante. Como o Madureira falou, a gente enfrentou o período da pandemia, ainda estamos enfrentando, na verdade, e acabou que as discussões nesses últimos 3, 4 meses acabaram muito concentradas no enfrentamento dos impactos da pandemia. Discussão de conta Covid, cortes na suspensão de cortes no fornecimento, isenção tarifa de baixa renda, foram as discussões que acabaram dominando o setor nos últimos meses. Mas é importante a gente ter esse olhar de médio e longo prazo, justamente para que o setor elétrico ele tenha um papel importante na retomada das atividades econômicas do país. E nada não visualizaria um tema mais aderente a essa visão de futuro do que a ampliação do mercado livre, que é um tema que vem sendo discutido no setor, diria que de forma mais intensa, desde 2015, ali quando foi apresentado o PL 1917 na Câmara dos Deputados, que foi o projeto que foi conhecido como a portabilidade da conta de luz, e ali depois, na sequência, tivemos o 232 no Senado, que motivou essa discussão de forma mais intensa. E, de fato, a gente teve alguns avanços significativos no sentido de termos um mercado livre, um mercado cada vez mais livre. Tivemos a portaria 465 de 2019 do ministro Bento Albuquerque, que reduziu os requisitos para acesso ao mercado livre, que, acrescentando uma portaria editada no final de 2018 pelo então ministro Moreira Franco, teve, de fato, um avanço significativo nos requisitos de acesso ao mercado livre, que não ocorria há 15, 20 anos. Após um longo período, voltamos a avançar no sentido de termos um mercado livre. Essa portaria 465 do final do ano passado, ela reduz gradualmente, de forma equilibrada, os requisitos para acesso ao mercado livre, até chegarmos em 2023 ao requisito de 500 kW de demanda, que é o mesmo que temos hoje para os consumidores possam adquirir energia de fontes incentivadas, que são os consumidores especiais que o Madureira apresentou em um dos slides iniciais. E nós não temos nenhuma dúvida de que a ampliação do mercado livre ela vai acontecer. A gente não sabe exatamente ainda quando e como. Isso é um movimento que é totalmente alinhado aí com as novas tecnologias do setor, com a maior demanda da sociedade por liberdade. Ou seja, ela vai acontecer. O que nós temos é que construir um caminho para que essa abertura ela aconteça de forma equilibrada e eficiente, não deixando custos para aqueles consumidores que permanecem no mercado regulado até que a abertura ocorra de forma total. E por que nessa portaria, que foi editada pelo Ministério, não avançamos mais, não buscamos aí uma abertura total de uma vez, apesar dela ter previsto que a partir de 2024 deverá ser estabelecido um cronograma para que a gente consiga avançar até uma abertura total. Também foi previsto que a ANEEL e a CCE farão estudos no sentido de indicar as alterações necessárias, e são exatamente essas alterações, essas reformas estruturais que, na nossa visão, impedem que a gente avance de uma vez para uma abertura total do mercado livre. Quando eu falo das reformas estruturais,
Primeiro ponto, também abordado pelo Madureira, é a questão dos subsídios. Hoje, no mercado livre, especialmente aquele de fontes que compra de fontes incentivadas, os consumidores, existe hoje um subsídio crescente que acaba onerando os consumidores, não só os cativos, os livres também, é verdade, mas onera de forma significativa os consumidores de energia. Hoje, cerca de próximo de 4 bilhões de reais somente em 2020 é quanto custa esse subsídio no mercado livre pelos compradores dessas fontes incentivadas. É um ponto que a gente tem que racionalizar para que a gente possa ter uma abertura mais consistente. E o outro, que talvez seja o mais importante, seria uma alocação mais eficiente de custos e benefícios. Geralmente a gente só fala de alocação de custos, mas tem que falar de custos, benefícios e riscos. E aqui eu estou falando especificamente da confiabilidade no fornecimento de energia, que hoje essa confiabilidade ela beneficia todos os consumidores, cativos e livres, mas acaba que o custo ele fica alocado desproporcionalmente, onerando mais aqueles consumidores cativos, que são os responsáveis por esses contratos de longo prazo, que viabilizam a oferta dessas fontes que proporcionam a segurança que a gente precisa. E é verdade que o mercado livre hoje já tem uma participação significativa na oferta de energia. Temos aí, nos últimos 2 anos, um crescimento significativo de outorgas pela ANEEL no mercado livre, e é uma outorga que ocorre principalmente a partir das fontes intermitentes, principalmente eólica e solar, que são hoje as fontes mais competitivas em termos de preço e também prazo de implantação. São empreendimentos que se viabilizam de forma muito rápida. Mas a gente tem que ter em mente também que, para garantir a segurança no fornecimento, a gente tem que ter uma combinação entre as fontes. Não seria viável nós assegurarmos a confiabilidade do setor elétrico hoje somente com fontes intermitentes. Precisamos, sim, complementar com fontes mais estáveis, que forneçam inércia e potência ao sistema, como é o caso, por exemplo, das fontes térmicas, principalmente de gás natural, que sem dúvida terá um papel fundamental na expansão da nossa matriz nos próximos anos. É o que indica o plano decenal de expansão conduzido pela EPE e aqui pelo Ministério de Minas e Energia. E essa participação do gás ela vai ocorrer pelo grande potencial que nós temos e também por uma perspectiva de redução do preço do gás por causa do novo mercado de gás que o governo tem trabalhado bastante para viabilizar, para termos um mercado mais competitivo. E nesse modelo de contratação hoje, como eu já coloquei, a confiabilidade ela acaba recaindo basicamente nos consumidores cativos, que é um ponto que temos que endereçar, para que a confiabilidade ela passe a ser custeada por todos, que é um ponto essencial para que a gente possa caminhar aí no sentido de ter um mercado totalmente livre. Existem já diversas discussões, desde lá o 19 e 17, para encaminhar essa melhor alocação dos custos e benefícios da expansão, para que a expansão ocorra de forma mais coordenada. Temos a separação de lastro ou confiabilidade. Eu particularmente prefiro o nome confiabilidade ao invés de lastro, em que isso a confiabilidade é um bem comum, seria custeada por todos, e a energia, que seria um produto mais financeiro, que seria comercializado. O projeto de lei 232, que muito bem conduzido pelo senador Marcos Rogério, com amplo diálogo, de forma transparente, com todas as associações, encontrou-se ali um consenso, eu diria, dentro dos diversos segmentos do setor elétrico, que não é fácil, dada a pluralidade de agentes e de interesses do setor elétrico, mas um trabalho que teve uma grande participação do Ministério de Minas e Energia, do Governo Federal, da Agência Nacional de Energia Elétrica, e coordenado pelo senador Marcos Rogério. Ele direciona esse tema, com a separação de lastro e energia. Eu até gosto sempre de enfatizar que na sessão de aprovação da Comissão de Infraestrutura foi um momento bem marcante para o setor elétrico. Estavam lá a grande maioria das associações, estavam todos os diretores da ANEEL, o diretor Sandoval estava, eu como diretor estava, o ministro Bento Albuquerque estava, e ali mostrou-se uma convergência grande do setor com um alinhamento e um direcionamento para um mercado mais eficiente, com melhor alocação de custos e mais livre, mais competitivo.
E temos também todas as discussões dentro do âmbito da modernização do setor, aqui nos grupos de trabalho conduzidos pelo Ministério de Minas e Energia, que buscam endereçar e detalhar a forma dessa contratação, que é muito alinhado com que a provocação que o Madureira trouxe no início da fala. É como garantir essa confiabilidade, as fontes a preços competitivos e de forma isonômica, o custeio por todos os players do setor. E a gente tem, eu vejo aí no curto e médio prazo, oportunidades importantes de já endereçar uma melhor alocação dos custos. Temos, por exemplo, uma grande quantidade de usinas térmicas de custo elevado que encerram contratos aí entre 2023 e 2026. Somente em 2023 e 2024, nós temos, apenas para dar um número, mais de 2 GB de usinas com CVU acima de R$300 que terminarão o contrato. Hoje, essas usinas totalmente custeadas pelo mercado regulado. Aí, nesse sentido, a partir da identificação da EPE e do ONS, da necessidade de potência para que a gente faça a substituição dessas usinas, creio que cabe aí a todos os agentes do setor, coordenado pelo Ministério, buscarmos formas para que essa expansão dessas térmicas ela já visualize, já seja harmônica, eu diria, com um novo modelo de alocação de custos que a gente pensa. É um trabalho que a gente tem que aprofundar para que a gente não perca essas oportunidades, no sentido de passa e substitui, temos mais contratos caros de longo prazo com as distribuidoras que estão em um momento de sobrecontratação. Acredito que essa é uma outra oportunidade que a crise da pandemia, que afetou fortemente o setor, mas ela também gera algumas oportunidades. A gente talvez tenha ganhado um tempo aí para estruturar melhor essas soluções, seja com o avanço do 232 ou outras alternativas que a gente venha a pensar. Temos também a questão das cotas das usinas hidrelétricas da Eletrobras, que com o processo de capitalização avançando, o governo tem trabalhado muito forte nesse sentido. Serão usinas que passarão a ser comercializadas um regime de produtor independente, estaria aderente ao que a gente pensa para o futuro do setor elétrico, com a alocação de riscos e custos de forma adequada. Temos também a renegociação da energia de Itaipu, tem término em 2023, que é mais uma oportunidade para discutirmos a forma de comercializar essa energia. Temos que tratar, naturalmente, os contratos legados, também foi um ponto que o Madureira colocou. Respeito aos contratos é um princípio básico, os contratos têm que ser preservados e respeitados. Aí esse talvez seja o grande desafio da transição, é construir esse modelo novo, tendo todo o contrato legado que nós temos. Eu acredito que os contratos que já tenham o fim se aproximando, a gente tenha que já buscar formas para já ir realizando essa transição. Temos outras usinas hidrelétricas com o fim do contrato se aproximando, em que se nada for feito, elas serão basicamente prorrogadas com cotas, ou seja, dificultando ainda mais uma transição para um modelo de mercado livre. Mas acredito que estamos caminhando. Tivemos a portaria que eu citei do Ministério de Minas e Energia. Tem um outro ponto que eu diria que é de grande importância para a gente ter um setor mais eficiente e caminho no setor de maior liberdade, melhor alocação de custos, que é o PLD horário. Depois de uma longa discussão, discute-se a implantação de preço horário, eu diria que há 20 anos. Em 2019 foi tomada a decisão de que em 2020 o DECEM já seria usado na operação e de forma acertada foi separado, que foi tratado em momentos diferentes a questão do custo para efeitos comerciais, que é o PLD horário a partir de janeiro de 2021, que vai trazer os preços mais próximos do custo real de operação do sistema, gerando uma distribuição mais justa dos custos, uma possível redução de encargos, dado que o preço ele se aproxima do custo da operação, e também gerando novas oportunidades de negócio. Talvez seja um dos grandes pontos positivos do mercado livre, porque a gente não pode ter um mercado livre motivado por uma migração para deixar uma conta para o consumidor cativo. O mercado livre tem que ocorrer pelas razões corretas,
para ter um ambiente mais competitivo, com maior flexibilidade de contratos, que a gente viu agora na pandemia, que não existe no mercado regulado. Temos um momento em que reduz a demanda e a tarifa não cai, justamente porque temos uma grande quantidade de contratos legados. No mercado livre, a gente já observa essa redução. É natural, isso em termos econômicos, reduz a demanda, é natural que o preço caia. Mas no mercado regulado isso não acontece, justamente por causa dos contratos de longo prazo celebrados com a distribuidora, que tem a função de viabilizar os empreendimentos, mas tem pontos que precisam ser aprimorados. Eu acredito que estamos no caminho certo. Acho que o que já foi feito, o que está sendo discutido, acredito que teremos, sim, um mercado livre, equilibrado, que proporciona essa eficiência e competitividade com foco no consumidor. Aí não sei se eu passei do tempo, Madureira, mas como fala inicial, eram basicamente essas as considerações. Depois estamos aí à disposição para os debates na sequência e perguntas. Felipe, muito obrigado aí, acho que foi muito importante o posicionamento que você nos trouxe. Eu passaria logo em seguida diretamente ao Marco Delgado, para que ele pudesse estar trazendo, dentro dessa amplitude que se dá agora para a abertura do mercado, como é que a CCE está se preparando, então, para enfrentar esse novo momento? Como é que a CCE vê esse primeiro momento, por favor? Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Tive que fazer uma alteração na conexão, vocês continuam me escutando? Ok, obrigado. Perfeitamente. Então, é uma grande satisfação estar participando desse núcleo de discussões, muito bem colocados pontos aí pelo secretário Limpe, né, sobre a lógica de um desenvolvimento sadio, né, sustentável, que estimula a evolução, estimula a inovação em modelos de negócio, né? Isso é que vai agregar valor aos beneficiados diretamente e de forma conjunta à sociedade, com esse ambiente mais promissor de eficiência, segurança e de inovação. Bem, dito isso, então, indo para o escopo mais da CCE, vou fazer comentários mais do ponto de vista da infraestrutura. A CCE também participa e auxilia o Ministério em estudos, nos diagnósticos das discussões sobre a modernização do setor de energia elétrica. Existe, então, um rol significativo de estudos em elaboração e em contribuição. Especificamente, eu vou dar um corte aqui para esse aparato de preparação, dado esse cenário futuro promissor de crescimento do mercado livre. O que nós estamos nos organizando? Bem, em primeiro ponto, do ponto de vista de aparato tecnológico, a gente tem que combinar, né, a segurança necessária e a agilidade desejada nas nossas operações. Então, do ponto de vista de segurança, acho que o primeiro ponto que deve ser comentado é o que hoje nós estamos vivenciando muito, que é a questão da cybersecurity, onde diversas empresas têm sofrido ataques, o nosso setor elétrico, empresas do nosso setor elétrico. Então, a CCE tem uma estrutura muito bem constituída, o que não significa que estamos satisfeitos. Então, estamos buscando as melhores tecnologias, buscando o que há de aparato mais recente em proteção. Então, temos que estar em vigilância contínua para garantir esse padrão de confiabilidade e segurança desse mecanismo tecnológico, para que o mercado não possa travar com essas características. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. E o ponto agora de segurança e integração, né? Então, nós temos o sistema de contabilização e liquidação, que é o principal coração assim, do aspecto funcional da CCE para a operação e a contabilização e liquidação do mercado livre. Então, nós temos um sistema bastante robusto, preparado para crescer em volume à medida que o mercado livre cresça também. Então, ele é preparado para isso, com as devidas características e com devidas proteções aos seus sistemas. E, além disso, né, para cumprir fielmente esse mandato e que o crescimento do mercado seja adequado, né? Nós temos outras funcionalidades, como uma maior automatização e integração da modelagem de descontos dos ativos, de medição física. Nós estamos falando de um mercado também lastreado pelo mundo físico. Então, toda essa integralidade de fluxo de informação confiável nos sistemas do SCDE e também
do ponto de vista comercial, uma plataforma que ela foi lançada no passado, ela está entrando em processo de estabilização, alguns problemas ocorreram, agora ela vem se estabilizando, todas as suas funcionalidades agora estão consistentes e os novos produtos estão chegando do ponto de vista de gestão de contratos. Então, do ponto de vista de aparato, para que possa garantir isso, esse ambiente seguro, um ambiente ágil, né? E para que possa se desenvolver o mercado livre e ele traga a eficiência esperada no ambiente que, conforme mencionamos anteriormente. Essa automatização que eu falei, ela é uma automatização que garante segurança e integralidade. Mas, ao mesmo tempo, estamos iniciando estudos para analisar novas linhas tecnológicas, como, a robotização de determinadas tarefas, ou seja, aquilo que às vezes é muito repetitivo, previsível, né, possa ser estabelecido em mecanismos automatizados e aí liberar a capacidade cognitiva dos colaboradores para as atividades mais analíticas e menos operacionais, e aí a gente ganha, enquanto instituição, eficiência operacional, e também possibilidades, avaliações de oportunidades da tecnologia blockchain. Então, nós pretendemos, nas próximas semanas, nos próximos meses, elaborar algumas discussões com os agentes, verificando oportunidades, mas sempre tendo isso com muita clareza, né? Buscar essa agilidade, mas jamais abrir mão da segurança e da integralidade dessas nossas operações. Então, é nessa linha que a CCE tem se preparado. Existe um cabedal muito forte e um espaço muito grande a ser desenvolvido para que a CCE possa garantir essa sua função institucional de maneira adequada e não só atendendo a expectativa dos agentes de mercado, mas, se possível, superando, inclusive, essas expectativas. Então, com esse ambiente, a gente acredita que o mercado possa se desenvolver, como dito anteriormente, de maneira sadia, consistente, né? E o estímulo à inovação. E aqui, já estou chegando já nos últimos minutos da minha fala, né? O estímulo à inovação. Então, eu queria deixar aqui uma reflexão, dessa vez não menos um pouco assim filosófica, né? Como às vezes nós trouxemos em outras ocasiões, mas um pouco de aplicabilidade no passado, né? E aí vou trazer uma reflexão que achei bastante interessante com as artes, né? Na época do Renascimento foi um retorno às origens de concepções artísticas e a tecnologia ajudou a propiciar esse avanço. Nós tivemos avanços tecnológicos do ponto de vista das tintas, das matizes, e permitiu que as pinturas tivessem mais profundidade e maior interação. Mas existe um ponto bastante interessante também nessa história, né? Onde, naquela época, as obras eram muito patrocinadas por fins religiosos ou então por mecenas, né? Aqueles ricos, já mercadores, né? Principalmente nas cidades de Veneza, Florença, né? Onde eles patrocinavam, eles subsidiavam a criação dos artistas. Mas muitas das vezes esses que patrocinavam, que subsidiavam, queriam ter a sua marca. Então, normalmente, a gente encontra naquelas pinturas, né, bíblicas, às vezes, passagens, a inserção de um personagem. E, normalmente, esse personagem é um mecenas e a sua família que queria estar retratada dentro daquele vínculo de beldades. Mas não foi só a arte cresceu e ela se desenvolveu e ela se aprimorou e ela se integrou com base nesse mecenato. É interessante encontrar que existiam também naquela ocasião instituições do que hoje a gente chama de economia colaborativa, que se chamava guildas. Então, eram organizações de pessoas, alguns religiosos, outros mercadores, né? E outros que amavam a arte. E faziam uma coleção de recursos para patrocinar novas obras de arte, com novos artistas. E teve uma que foi muito interessante, que ela traz não só esse aspecto, mas a competição. Não era só com base no mecenato que queria ter o seu retrato e ser bonito ao sol, juntamente com entidades bíblicas. Tinha um processo competitivo. E teve um muito interessante, da Guilda Calimata, que colocou um tema. E aí 6 renomados artistas da época concorreram. E um que ganhou não era tão, na época, relevante. Mas ele teve um grande avanço. Ele teve uma estratégia de diferenciação dos seus demais concorrentes. Então, ele buscou um espaço no mercado. E ele tentou, diferentemente deles, uma estratégia de simplificação. Eu quero pegar não toda a história, dar uma passagem bíblica, mas sim o cerne, a essência da mensagem que aquilo quis trazer. E o laureado foi Lorenzo Gilbert. Então, ele ganhou essa concorrência com uma estratégia muito inovadora. E aí, para concluir, que já está chegando ao final, por coincidência ou não,
essa obra que ganhou, ela traz uma mensagem muito estimuladora a quem busca e quem procura inovar. O nome dessa obra é conhecida como Portas do Paraíso. Então, eu concluo aqui a minha reflexão sobre inovação, devolvendo a palavra aí para você, Madureira. Obrigado, Marco. Muito obrigado. Como sempre, né, você traz aí, mesmo que dizendo que não é questões mais filosóficas, mas você traz uma forma diferente de falar de um tema tão importante nesse momento que a gente precisa, né, de inovação. Né? Esse é um painel que a gente tem que se debruçar sobre ele e tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, dessa modernização aí do mercado de energia. Eu pediria agora, em seguida, né, da nossa condução aqui, a fala da doutora Joísa, em que eu traria para ela um tema que está muito ligado a essa questão de como é que ficaria o consumidor no mercado livre e a inserção do supridor de última instância. Então, isso que a gente disse, que a gente imagina que, ao avançar o mercado livre, nós teremos à frente o suprimento de última instância. Então, como que a doutora Joísa tem visto essa questão dentro dos estudos que tem desenvolvido aí, inclusive, junto à Fundação? Por favor, doutora Joísa. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre um tema tão interessante, tá? E ocupar esse espaço aqui com pessoas tão queridas, né? Como reportou o Olímpio, né? A gente teve um convívio lá atrás, Janel, Sandoval também, Marco interagindo, o Reginaldo sempre com discussões que me despertam muito interesse. Veja bem, eu vou começar aqui, Marco, contextualizando, só seguindo aqui em 30 segundos ou 1 minuto o que foram as falas que me antecederam. Eu gostei muito da sua introdução, quando você reporta que a posição da ABRAD é favorável a essa expansão, a expansão do mercado livre com separação, com a desverticalização das atividades de distribuição e comercialização no ambiente da distribuição. E revelando uma série de preocupações com o que isso significa para um tema que também foi trazido pelo Rodrigo. A preocupação com a confiabilidade do suprimento. Então, temos aqui algumas necessidades do sistema. A gente está falando da necessidade de garantir a contratação e a remuneração, seja de inércia, seja de potência. E o que a gente tem assistido nesses momentos agora de crise, mas também de futuro, olhando o futuro, é que a evolução do mercado livre nessa crise foi positiva. Mostrou resiliência. Não é? Era um processo que já estava em andamento. Ontem à noite nós tivemos uma discussão virtual lá no nosso mestrado e o Marcelo Loureiro, da CCE, fez uma fala e mostrou os números da evolução do mercado livre. E aí uma pessoa que estava acompanhando perguntou, mas essa evolução agora de 2020, ela é até março? E ele reportou, não, esse processo continuou mesmo durante a pandemia. Então, os números crescem, a expansão no número de agentes contratando no mercado livre, capacidade de renegociar contratos com alguma agilidade, a ANEEL soube recepcionar esse processo, criando condições para um diferimento da contratação de demanda, e também através de estímulos a uma repactuação, talvez até com o uso dos instrumentos de mediação. Então, esse processo ele se configura como irreversível, de um lado, ao que parece. E, de outro lado, o que temos é um processo que até foi iniciado pelo Rodrigo Lippe, quando ainda estava na ANEEL, que era a revisão prevista da regulamentação da geração distribuída e que tem sido atrasado e que, inclusive, agora alcança um outro fórum, passando a ser tratado e discutido no Congresso, até porque se entende que é uma questão de política. Mas o tema aqui, ele versa sobre, se de um lado nós estamos com um processo quase irreversível de expansão do mercado livre, o tema que desperta a atenção é a necessidade de garantirmos a sustentabilidade da distribuição.
A expansão do mercado livre é algo que começa há mais de 2 décadas, né? E nós tivemos assim um processo que 2001, 2002 e a reforma de 2003, 2004, de certo modo, dão uma desacelerada. Num primeiro momento, 2003, 2004, é aquele modelo, né, de integração desta distribuição do serviço de fio com a contratação de energia. Ela representou ganhos, né, para as distribuidoras que gerenciavam um grande volume de capital, mas a partir de certo ponto, principalmente a partir de 2012, 2013, esses movimentos, essas flutuações na contratação começaram a onerar demais as distribuidoras. De modo que eu entendo que é uma evolução natural da forma de ver das distribuidoras, né, que nós precisamos encontrar mecanismos sustentáveis para, de um lado, garantir a segurança de suprimento, a confiabilidade, e podermos recepcionar a contratação necessária, e, de outro lado, ver essas empresas que são parte de uma plataforma tão importante que pertence ao futuro do setor elétrico, pertence ao futuro, elas terem a capacidade de verem remuneradas as suas atividades. O que nós estamos falando é que esse futuro é descentralizado, mas a rede tem um papel, a rede recepciona os recursos distribuídos de energia, a rede se prepara para essa inovação, e isso é o que a gente tem assistido ao redor do mundo. As pessoas estão se engajando no movimento de descentralização sem se desconectar da rede. E o que tem? É importante a gente analisar, então, como é que esse processo tem evoluído ao redor do mundo, porque nós nos tornamos cada vez mais parecidos. Não se trata de copiar, mas se trata de entender. E, afinal, como é que nós vamos recepcionar esse processo de expansão do mercado livre, garantindo essa segurança desejada? E aí, então, tenho até tido a oportunidade de discutir com algumas pessoas do setor, e no conceito de sustentabilidade da distribuição se fala deste papel do comercializador regulado de energia. E esse comercializador regulado de energia, eu tenho 4 minutos e meio, vamos tentar não exceder esse período, ele é uma experiência que tem sido adotada mesmo naqueles países que avançaram na liberalização. Não é um movimento, uma evolução que não encontra percalços, não. O processo de liberalização, ele encontrou, seja na Europa, ou seja em estados dos Estados Unidos, ou seja mesmo em países como Austrália e Nova Zelândia, ele encontrou algum tipo de entrave. A gente tem alguns países que avançaram mais na liberalização, como por exemplo, a Austrália, a Alemanha, o Reino Unido, e ainda assim o Reino Unido, 50% dos consumidores ainda são atendidos sem a liberalização. A gente tem a Nova Zelândia, mas a gente tem economias intermediárias, como, por exemplo, temos a Itália, temos a Espanha e Portugal, onde um volume de consumidores continua sendo atendido na tarifa regulada. Então, é possível, sim, manter num processo de liberalização um conjunto de consumidores atendidos no âmbito de uma tarifa regulada. O incentivo é que para essa expansão ela se dê naqueles consumidores que podem, mas alguns consumidores acham difícil, acham que fazer uma contratação no ambiente livre é muito custoso, acham que os benefícios não excedem os custos. Às vezes tem até alguns aspectos comportamentais, por exemplo, eu prefiro não me mexer, prefiro não mudar aquele agente que me atende. Então, para esse tipo de comportamento ou para esse tipo de consumidor, ainda existem processos, não é, de atendimento no âmbito de uma tarifa regulada ou, por exemplo, um fornecedor de último recurso, com diferentes modalidades. Agora, eu só queria conectar esse ponto com um outro ponto que, de certo modo, o Rodrigo traz, que é a preocupação com a garantia da contratação de recursos que nós precisamos funcionando no sistema. Veja, de certo modo, essa preocupação aparece também na sua fala, Madureira, quando você reporta a necessidade de a gente se preocupar com aqueles ativos, aquelas fontes, aqueles recursos que prestam serviço ao sistema, que você chamou de qualidade, a sustentabilidade da qualidade. E como garantia isso? Veja bem, vamos olhar aqui nesse painel, Madureira, Reginaldo, não é? Que nem eu, assim, pessoas que já viveram, ou vocês experimentaram muito proximamente naquele processo de discussão de reformas na década de 90. É possível avaliar como conduzir contratos que deem conta do que a gente chama de stranded assets ou stranded costs.
Não se trata aqui de abandonarmos ou renegarmos contratos com fontes que prestam serviço ao sistema e que estão aí com vigor até 2050. Mas se trata de criar mecanismos para, garantindo as condições adequadas desse sistema, podermos recepcionar uma necessária e aparentemente natural expansão do mercado livre que estamos assistindo. Então, é possível, como setor, encontrarmos mecanismos para repactuar, repactuar com adesões voluntárias, compensações que são características de períodos de transição, os direitos e as obrigações que estão pactuados e permitir ao consumidor que se beneficie dos preços mais atraentes que são característicos da negociação do mercado livre. O consumidor de último recurso é uma solução possível, tem diversos mecanismos, diversas modalidades, ele permite ao consumidor que não opta ser atendido numa tarifa regulada e ele lida adequadamente, ou ele pode criar mecanismos adequados para lidar com os riscos inerentes a essa contratação num país com as características que temos. Obrigada. Muito obrigado, juíza. Você conseguiu aí cumprir de maneira exata aí, poucos segundos antes do seu tempo, 10 minutos, e nos dá uma lição muito boa aí dessa sua visão de como encontrarmos soluções. Eu acho que nós temos muito a avançar, mas ter algumas bases como as colocadas por você e que levam em consideração experiências que tem no mundo, e a gente tem que levar efetivamente no mundo, nos dá expectativa muito boa. Eu queria agora passar para o meu amigo aí, Reginaldo, e eu queria trazer ao Reginaldo, assim, como um tema inicial, como é que ele vê o desafio da comercialização varejista de energia elétrica no mercado de baixa tensão. Hoje nós temos um segmento de comercialização muito voltado para grandes clientes. Quando a gente caminha aí para a expansão e verificar que isso vai para baixa tensão, vai exigir seguramente um novo tipo de empresa aí no mercado. Isso seria um tema básico, mas Reginaldo fica à vontade aí para poder estar tratando desse tema. Seja bem-vindo, Reginaldo. Boa tarde, Madureira. Em primeiro lugar, agradecer o convite para participar desse encontro, um encontro que tem pessoas que se dedicam a estudar os problemas do setor elétrico, não só no Brasil, como também no mundo, como a doutora Joíza, o Sandoval, da ANEEL, o Marcos Delgado, da CCE, que trabalhou muito tempo na Brad. Queria agradecer a vocês todos essa oportunidade que vocês estão dando aqui para a Abracel, para a gente um pouco discutir sobre a reforma do setor, e, em particular, como é que se pode abrir um mercado de energia elétrica. Acho que tem dois pontos iniciais. O primeiro ponto é que, hoje, para a distribuição, o mercado livre não é mais um desafio, porque quase todo consumidor de volume expressivo que podia ir para o mercado livre já foi. A portaria que o LIMP faz referência é uma portaria muito bem-vinda, que ela simplesmente acaba com a reserva de mercado dos clientes entre 500 kW e 3.000 kW das fontes renováveis. É uma portaria muito bem-vinda que vai no sentido do fim de uma reserva do mercado e o fim, a redução de subsídios. Nós, da Abracel, nunca defendemos subsídio, então essa portaria é uma portaria muito bem-vinda. Então, esse tema é um tema que vem sendo discutido, a reforma do setor, há muito tempo. Eu entendo as ponderações que é preciso fazer a abertura com parcimônia, mas há 4 anos atrás se dizia a mesma coisa quando nós começamos a consulta pública 33, e muito pouco se avançou. E no momento em que se tem dificuldade de avançar nas reformas, as distorções que existem no desenho de mercado no setor de energia elétrica brasileiro, ele vai se aprofundando. Ele vai se aprofundando em detrimento do interesse do consumidor. Então, e aí é um desejo nosso da Abracel, que a gente entende a necessidade de estudo, mas é importante esse senso de urgência, porque postergar essas decisões simplesmente traz um custo para o consumidor. Então, é muito importante que, nesse momento,
todos estejam alinhados. Eu vejo muito alinhamento do que o Madureira falou hoje pela Brad, do que pensa a Abracel, e isso é uma coisa muito positiva para a gente evoluir e acelerar esse processo. A referência de todos essa reforma é o que está no PLS 232, que está tramitando lá no Congresso Nacional, no Senado Federal. E aí nós convergimos naquele projeto de lei para um substitutivo do senador Marcos Rogério, que foi apresentado no dia 3 de março de 2020, que é um substitutivo que caminha no sentido do consenso possível do setor de energia elétrica. Ele trata fundamentalmente de 6 temas. A primeira, propriamente, do desenho do mercado. A segunda, da financiabilidade da expansão, e aqui tem toda a discussão da separação de lastro e energia ou a criação do mercado de capacidade. Ele tem temas dedicados a estudos para que a gente evolua na abertura do mercado, e aqui eu mencionaria o que incorporou o senador Marcos Rogério no substitutivo dele, da portaria 465 do Ministério de Minas e Energia, que determina que a ANEEL e a CCE façam estudos necessários para abordar temas para a abertura do mercado, como comunicação, medição e a comercialização varejista. Nós temos também outros temas referentes à geração, que são tratados nesse PLS 232, temos temas referentes à regulação e temos temas referentes a encargo. Então, isso é um conjunto enorme de mudanças, mas a notícia boa que eu tenho é que quase tudo isso já foi estudado pelo setor elétrico ou tem sido estudado com muita profundidade pelo Ministério de Minas e Energia ao longo do ano e meio. E é interessante quando eu digo isso, porque nesse senso de urgência eu faço referência à aprovação do PLS 232 na Comissão de Infraestrutura do Senado, que se deu há 6 meses. A ideia original é que isso iria diretamente para a Câmara dos Deputados, mas por meio de um recurso que foi apresentado pelo senador Jean Paul Prats, esse projeto acabou tendo que ser debatido no Senado. E esse senso de urgência é importante porque, enquanto isso, os problemas do setor eles vão se agravando. Evidentemente que a conta Covid não é um problema referente ao setor de energia elétrica, mas ele foi agravado por um problema que já vinha da arquitetura de mercado, que é ora deixar as distribuidoras subcontratadas, ora deixar as distribuidoras sobrecontratadas. Existe mecanismo de transferência ou de venda, de comercialização dessa energia entre os dois mercados, mas ora a distribuidora fica com esse problema e se precisa de soluções emergenciais. Então, eu acredito que esse tema é um tema central, que é resolver a arquitetura de mercado. E dentro dessa arquitetura de mercado, se a gente olha a experiência internacional para abertura de mercado, nós temos alguns temas que precisam ser abordados para que essa abertura tenha sucesso. Primeiro tema é a questão da estrutura tarifária adequada. E isso nós avançamos muito no Brasil ao longo dos últimos anos. Os custos são totalmente separados, graças ao trabalho que a ANEEL fez entre fio e energia. Isso é bem determinado, então, e nós avançamos muito nessa questão da estrutura tarifária. O segundo ponto é a questão da transparência das informações. A transparência das informações é muito importante, inclusive para orientar o consumidor numa eventual escolha quando ele tem direito. Nós, da Abracel, fizemos um trabalho muito intenso nesse sentido e chegamos a publicar uma cartilha para o consumidor livre. E essa cartilha é dedicada fundamentalmente ao consumidor potencialmente livre, aquele que tem o direito de escolha e ainda não foi para o Mercado Livre. Por quê? A gente não quer que o consumidor venha para o Mercado Livre
e no Mercado Livre sofra uma decepção. Então, o recado principal dessa cartilha é para que o consumidor ele possa efetivamente tomar a decisão de ser um consumidor livre e saber exatamente o que isso significa. E isso é muito mais importante quando se trata do consumidor de baixa tensão, o consumidor que tem muito menos informações e tem muito menos que administrar suas compras de energia como um grande consumidor. Então, esse ponto da transparência da informação e uma campanha de comunicação para que o consumidor entenda exatamente do que está se falando é uma coisa que é bastante relevante. Um outro ponto é a questão da comercialização varejista. E aqui a ANEEL já regulamentou essa matéria, nós avançamos muito na regulamentação do comercializador varejista, inclusive no próprio PLS 232 está previsto que a comercialização varejista, o comercializador deva apresentar ao menos um produto padronizado. Isso é um tema que é muito importante, porque o que se espera é que se tenha, nesse tipo de mercado, um agente que o consumidor possa entender com clareza o produto que ele venda. Um outro ponto que é muito importante é a questão da medição, sistemas de medição. Os sistemas de medição hoje eles têm muita deficiência para que a gente possa ter o melhor benefício possível da tarifa horária. Então, essa questão do sistema de medição é preciso que se regulamente também. E por fim, esse tema central, que é o supridor de última instância. Entenda-se que há vários tipos de supridor de última instância em desenhos de mercado de outros países com diferentes objetivos. Mas eu entendo que essa proposta de se ter uma comercialização regulada, nós temos o desafio do tratamento que nós vamos dar aos contratos iniciais, mas eu entendo uma comercialização regulada como alguma coisa que tenha mecanismos de incentivos à competição. Superados os contratos iniciais e com o fim desses contratos de longo prazo, e aqui nós defendemos o respeito de todos os contratos, inclusive e principalmente os contratos regulados, é importante que a gente avance para uma comercialização em que a distribuidora seja, a comercializadora da distribuidora ou a comercializadora regulada, ela seja responsável por comprar energia e ela mesma faça as suas compras de energia e não o governo faça essa compra de energia como ele faz hoje. E aqui um exemplo marcante que o Edivaldo levantou num artigo que ele publicou no blog dele essa semana, que as pequenas distribuidoras, aquelas distribuidoras com consumo anual de 700 gigawatt-hora ano, elas estão fazendo com a aquisição da energia no Mercado Livre, e que elas deixam de tratar os seus consumidores como consumidores, e que ela, do ponto de vista da distribuição, olha esses consumidores como um consumidor que ela tem ali um passivo como um ativo. Então, as comercializadoras reguladas, ela já parte, se a competição que for feita for uma competição justa, uma vantagem enorme, que é conhecer os seus clientes. Então, elas, num sistema de compra competitiva, ela só perderá esse cliente se ela não gerir de uma forma bastante objetiva e com bastante eficiência a sua compra de energia. Então, eu acho que esses pontos são os pontos centrais. Eu peço desculpas aqui, porque pelo meu relógio aqui eu avancei 3 minutos e 39 segundos, evidentemente, como eu sou uma pessoa aí do Mercado Livre, eu terei que pagar uma penalidade para as distribuidoras. Me desculpe, Madureira, eu podia ter falado no menor tempo e receber um recurso da distribuidora, mas eu prefiro pagar essa penalidade na tentativa de ter clareza na ideia que eu comuniquei. Muito obrigado e sigo aqui à disposição para a gente seguir no debate. Muito obrigado, Reginaldo.
pela sua fala. E então nós concluímos esse ciclo, né, ouvindo agora o nosso Sandoval, né, diretor da ANEEL, e que eu pediria ao Sandoval que, entre outros pontos, né, que ele pudesse nos dizer como ele enxerga, né, a modernização da estrutura tarifária no contexto da abertura do mercado e dos recursos energéticos distribuídos. Nós, sem dúvida nenhuma, isso tudo que a gente falou, Reginaldo, inclusive, tocou nesse tema da questão relacionada à tarifa, né, ter já separado, né, nós já temos isso, de uma certa maneira, separado dentro das empresas, esses custos, o que é fio, o que é rede, o que é energia, desculpa, e agora é momento da gente colocar em prática, né, e necessitamos de avançar com essa configuração da tarifa binômio aí também para o segmento de baixa tensão, binômio, trinômio. E aí eu pediria ao Sandoval, além de outros aspectos que ele queira colocar, que nos traga suas considerações sobre esse tema. Muito obrigado, seja bem-vindo, Sandoval. Obrigado, doutor Marcos Madureira, pelo convite. Já parabenizo a ABRAD pela iniciativa. Aproveito também e cumprimento todos os meus colegas de painel, iniciando pelo doutor Rodrigo Limpe, que, como foi dito, teve uma passagem aqui pela diretoria da ANEEL, curta, mas marcante, deixou bastante bons trabalhos feitos aqui na agência e, ao mesmo tempo, está aprimorando cada vez mais o virtuoso contato que o regulador tem que ter com o poder concedente, o Ministério de Minas e Energia, doutor Rodrigo Limpe, bastante hábil nessa atividade. Vou cumprimentar também a doutora Joísa, ex-diretora da agência, e que também tem trabalhos acadêmicos bastante relevantes e que nos faz pensar principalmente aonde vamos chegar, ou seja, conhecer bem a teoria aplicada em outros mercados, tropicalizar essas técnicas para o nosso segmento, é um trabalho que merece ser destacado. Doutor Marco Delgado, já tive a satisfação de cumprimentá-lo pelo novo cargo, que desempenhará com bastante desenvoltura, como fez à frente da ABRAD. E doutor Reginaldo, aí um defensor árduo pela liberdade no mercado. Queria dar um caloroso abraço a todos e também cumprimentar a todos que nos assistem nesse momento. Doutor Madureira, muito obrigado pela pergunta. Eu estava até um pouco preocupado, porque eu achei as perguntas muito difíceis para os meus colegas. Já estava imaginando o que é que você iria arrumar para mim, mas fiquei bem tranquilo que você botou a bola aqui no meu campo, e aí eu estou mais tranquilo. O que a gente percebe da fala de todos os nossos colegas é uma convulsão de mudanças que têm que ser implementadas para que nós possamos dar seguimento às mudanças do setor elétrico necessárias, dados ao momento de disrupção tecnológica, dado ao momento de inovação que estamos enfrentando. Nós não teremos outra saída senão nos adaptarmos para esta realidade que é inexorável. Então, há diversas sinalizações no formulador de políticas públicas, e o doutor Reginaldo comentou muito bem, o doutor Limpe também, com relação ao PL S232, também o PL 1917, que são respostas do legislador às mudanças necessárias para o setor elétrico. Temos no campo infralegal as medidas que o Ministério de Minas e Energia tem tomado no sentido de abrir o mercado e de sinalizar também com ações para modernização do setor, e temos a Agência Nacional de Energia Elétrica contribuindo para todas essas discussões, mas principalmente esperando que tudo isso se resolva, não de forma passiva, em absoluto, estamos contribuindo bastante, mas que tudo isso se entre no campo legal para que nós possamos regulamentar tudo isso. E falando especificamente da questão da modernização da tarifa, que o doutor Madureira trouxe, nós temos alguns desafios aqui, que a nossa estrutura tarifária é uma estrutura tarifária eu não colocaria arcaica, mas ela é muito estática. Ela, em alguma medida, ela é injusta, uma vez que
o nosso custo de disponibilidade, por exemplo, foi fixado em 1975 por uma portaria do Ministério de Minas e Energia, então. Então, percebam que de lá para cá, seguramente, a nossa infraestrutura mudou bastante. Então, não seria razoável que esse custo fosse o mesmo, mas é a realidade que temos hoje. A tarifa hoje, para a sua grande maioria de consumidores, ela é flat, volumétrica. Ela não permite, ela não traz os sinais econômicos necessários para a recepção dos recursos energéticos distribuídos. O que nós temos hoje são diversos recursos, e aí não precisamos pensar apenas em geração solar fotovoltaica. Quando a gente fala em geração distribuída, nós temos, inclusive, que democratizar esse conceito, porque hoje, quando pensamos em geração distribuída, lembramos apenas da geração solar fotovoltaica. No entanto, nós temos a geração eólica em alguma medida, temos a geração termoelétrica a partir de resíduos sólidos, que tem externalidades enormes, inclusão social associada, e que também poderia ser explorada, mas precisamos dos sinais de preço para viabilizar essas tecnologias. Veículos elétricos, se nós não tivermos uma tarifação inteligente, nós não teremos como recepcionar esses recursos energéticos distribuídos. Porque da forma como está, nós, primeiro, não viabilizamos, e segundo, quando isso ocorre, necessariamente nós estamos tendo subsídios cruzados, o que é ineficiente sob o ponto de vista de compartilhamento de custos da infraestrutura. E aí a gente viu que na crise da Covid-19, o doutor Reginaldo, a doutora Joísa pontuaram muito bem, o mercado livre, ele se ajustou ao momento de crise. A distribuição, como o doutor Madureira sabe, ficou bastante vulnerável a este risco, em que, pese todos os mecanismos de mitigação que fizemos, há uma necessidade de tratarmos isso melhor. E como nós podemos fazer isso? Hoje, na ANEEL, nós temos um processo, que é o processo de tarifa binômia, que foi iniciado pelo diretor Rodrigo Limpe, e na saída dele foi redistribuído para a minha relatoria. Eu já iniciei, passado todo o momento de intensa discussão da conta Covid, a mergulhar nesse assunto, porque eu entendo que nós somente permitiremos uma modernização no setor de distribuição, necessariamente com uma tarifa moderna, uma tarifa não apenas binômia, eu até me permito ampliar esse conceito, ou seja, uma tarifa que permita trazer necessariamente represente melhor os custos fixos de distribuição de energia elétrica, que hoje, na minha opinião, não são bem alocados, na medida em que nós temos uma perspectiva de uma tarifa binômia, que teria duas partes, uma fixa e uma não fixa, ou variável, por assim dizer. Precisamos definir claramente o que é a parte fixa, de forma adequada, justa, porque na medida que essa parte fixa é bem dimensionada, é bem definida e representa, de fato, os custos, você mitiga um pouco mais o risco da distribuidora, ao mesmo tempo que dá ao consumidor uma maior flexibilidade para o uso da energia elétrica, respondendo ao preço, porque hoje definitivamente não há. Eu, por exemplo, como uma grande maioria, dependendo do momento hidrológico do país, a gente sabe que se a bandeira é vermelha, eu tenho que economizar, mas o meu isoladamente não repercute no meu consumo. É claro que quando nós ampliamos isso para toda a sociedade, sim, nós temos uma resposta de preço, mas a ação individual do consumidor, ele não consegue perceber, e ele perceberia isso sim, se ele tivesse uma melhor sinalização de preço. Então, acreditamos que uma tarifa moderna que permita trazer uma maior representatividade do horário e o custo da tarifa, isso viabilizará automaticamente
produtos que a distribuidora pode agregar ao consumidor, e aí, nesse sentido, nós teremos um mercado associado com uma gestão de consumo que hoje é restrita a grandes consumidores. No limite, nós poderíamos ter consumidores de baixa tensão, também, dependendo do seu nível de consumo, ter acesso a esses produtos, a esses serviços de gestão de consumo, por meio de uma medição eletrônica que permita oferecer ao consumidor uma maior flexibilidade no uso da energia elétrica. Eu queria apenas fazer um último comentário, é que eu não, nessa perspectiva, Madureira, da sua pergunta, sendo muito objetivo, eu tenho uma firme convicção de que os recursos energéticos distribuídos, eles serão tão mais viáveis na medida em que nós tenhamos uma estrutura tarifária que recepcione esses recursos e dê ao consumidor, e o consumidor terá o real empoderamento de escolher o melhor horário para o uso da energia elétrica, a melhor tarifa para o uso da sua energia elétrica. E, gradativamente, traremos mais liquidez no segmento de distribuição, uma melhor resposta ao preço da energia, como o diretor Limpe colocou. Tivemos um momento em que a demanda cai, mas temos uma oferta flat, fixa, de contratos. É claro, isso é uma outra discussão que vai ser tratada e está sendo tratada no âmbito do planejamento. Mas, de forma muito objetiva, já aqui, não vou levar os 3 minutos do doutor Reginaldo, mas a minha resposta é: temos que evoluir, temos que modernizar a estrutura tarifária para recepcionar os recursos energéticos distribuídos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Sandoval. Eu acho que a gente teve aqui uma visão interessante, porque são visões de pessoas que estão em posições distintas, mas todas elas acho que congregam em busca do futuro. E é isso que a Abrage está querendo trazer nesse momento, né? Eu queria rapidamente passar por algumas perguntas que nós temos aqui. Eu vou começar com uma provocação feita aqui, vou botar 2 perguntas aí ao Rodrigo Limpe, e que eu gostaria que ele falasse das 2 aí. Uma delas está vindo aqui do Murilo Badaró, da 3E Engenharia, e que ele diz o seguinte: sabemos que as UTS de partida rápida, exemplo dos Estados Unidos, têm sido uma solução. Aqui estava em processo a regulamentação dessas UTS para funcionar nos horários de ponta. Como ficou isso? Sabemos que as térmicas são de alto custo operacional e mesmo com a possível queda do preço do gás natural, ainda há muito campo para reduzir custos e otimização do sistema para a segurança. E aí ele volta a dizer sobre essa questão das UTS de ponta de partida rápida. E eu colocaria em seguida, já que você poderia tratar também, um tema que foi trazido do seguinte, que foi trazido pelo Weber Filho. Ele diz o seguinte: boa tarde, não seria oportuno que a abertura do mercado fosse precedida de 2 medidas? Primeiro, equalização do PMIX entre distribuidores e, segundo, migração das usinas térmicas para o regime de energia de reserva, diluindo seus custos de forma isonômica entre clientes regulados e livres. Então, doutor Limpe, se você pudesse falar desses 2 temas para a gente, por favor. Claro, Madureira, agradeço aí a pergunta. A primeira foi do Murilo, a segunda foi de quem? Eu perdi o nome. Weber. Tá, perfeito. Agradecer aí o Murilo e o Weber pelas perguntas sobre as usinas térmicas de partida rápida e contratações. A gente poderia afirmar que o que a gente tem que agora buscar nessa modernização do setor é a valoração adequada de flexibilidade e atributos do que a gente precisa, os requisitos que nós precisamos contratar. Historicamente, nós sempre olhamos somente para a energia, que a gente tem que avançar, dado toda a mudança da matriz, o aumento das fontes intermitentes, naturalmente o planejador e o poder concedente, também com a visão do operador e do planejador em conjunto, tem que mudar a forma de contratação, para que a gente considere aí os atributos e flexibilidades e requisitos que o sistema precise, não somente olhar a energia igual historicamente o setor sempre olhou, justamente por causa dessa crescente das fontes intermitentes, fontes alternativas. Acredito que é um avanço que temos que seguir, temos que estudar para mudar
está dentro do nosso contexto de mudança de contratação. Sobre a questão dos legados das térmicas, para a migração de energia de reserva. Esse é um tema que já foi discutido algumas vezes durante algumas medidas provisórias, volta e meia tinha algumas emendas que tem uma intenção boa, que é você tirar uma térmica que hoje é custeada somente para os consumidores, pelos consumidores cativos e universalizar o pagamento dessa confiabilidade. É um movimento que estaria conceitualmente em linha com o que a gente entende. Mas você a princípio, não deveria simplesmente fazer essa mudança, porque isso pode ter impactos muito fortes sobre o GSF. Porque quando você tem uma usina de reserva que não oferece lastro para quem contrata essa usina, você acaba deslocando as hidráulicas, agravando o problema do GSF. Acredito que essa mudança ela pode até ser pensada, mas teria que estar vinculada a ela conceder lastro. E pensando até de forma um pouco pragmática, talvez a gente tenha mais que focar nas novas, primeiramente, ter um modelo bem definido para as novas térmicas, para aí depois sim a gente pensar, se for o caso, em mudança de regime das térmicas já existentes. Eu diria até que, talvez com a modernização, a discussão poderia ser até contrária, né? Aquelas usinas que hoje são de reserva, que elas passassem a dar lastro. Hoje não são usinas térmicas de reserva, são basicamente renováveis, mas seria até uma discussão que pode ser feita quando caminharmos para um modelo de contratação centralizado de confiabilidade, separado da contratação de energia, em que a confiabilidade, como eu coloquei, todos os demais colegas colocaram, custeada por todos. Acredito que nessa transição para o modelo de contratação, talvez possa ser pensado algum mecanismo para essa energia que hoje é de reserva. Mas você pegar a energia que hoje está no mercado regulado e simplesmente passar para a reserva, ela, apesar de conceitualmente ser positiva no sentido do custeio da térmica, mas ela tem consequências que a gente deve evitar, principalmente a questão do GSF. Até aproveitar e falar do GSF, a gente tem falado aqui muito de abertura de mercado, novos desenhos de mercado, o Sandoval colocou bem as mudanças tarifárias que precisam ser feitas, o Reginaldo também, mas eu diria que um ponto pilar aí, principal para que a gente possa avançar de fato na modernização do nosso modelo de mercado seria resolver o GSF. Hoje o setor elétrico é um setor que no mercado de curto prazo ele não tem liquidez, e quando pensamos em mercados que funcionam de forma eficiente, funcionam bem, não só de energia, qualquer mercado, um pilar básico que ele precisa, um requisito é liquidez. E hoje a judicialização do GSF impede essa liquidez no mercado de curto prazo. É um ponto que estamos aí avançando, trabalhando incansavelmente aqui no Ministério, temos sentido uma sensibilidade muito positiva do Senado em todas as conversas que fizemos, temos aí uma expectativa boa de avançar e entendemos que é um passo fundamental para dar, além da liquidez para o setor, da segurança jurídica de forma até institucional para o setor elétrico. Então, eram basicamente esses pontos, Madureira. Obrigado, Limp. Eu queria rapidamente passar ao Marco Delgado uma pergunta feita pelo Roberto Bertola. Ele é professor de Marketing, Estratégia e Empreendedorismo e atua com o projeto de P&D. A pergunta é a seguinte: gostaria de saber quais as principais oportunidades de tecnologia que podem ser desenvolvidas, além das já citadas, como blockchain. Os projetos de P&D das concessionárias podem ter um papel importante nesse desenvolvimento. Quais os elos da cadeia que você acredita que podem ter mais oportunidade? Professor Marcola, foi isso, Madureira? Professor Roberto Bertola. Professor Bertola, muito obrigado aí pela pergunta, né? A gente está realmente fazendo lá no âmbito da CCE uma avaliação, o que os especialistas, né, chamam de roadmap, buscando identificar aquelas tecnologias, que são muitas hoje, mas que tenham aquelas características de atributos mais adequadas do ponto de vista de agilidade e segurança e que possam, obviamente, trazer melhoria dos nossos procedimentos da CCE e, como eu falei, né, com essa maior agilidade para o mercado regulado. Existe, sim, os P&Ds, como o senhor bem colocou, que é um instrumento muito interessante quando ele é operado, né, por empresas do setor de energia,
seja ela distribuidoras ou geradoras, né, e também as transmissoras, autoprodutores, porque eles buscam não só o desenvolvimento de uma pesquisa básica, mas sim mais próximo do ponto da inovação. Então, realmente, eu acho que é um espaço bastante interessante, onde há uma maior conciliação e oportunidade de combinar a competência, a excelência da academia brasileira, né, das universidades, vincula também um pouco do pragmatismo, né, das consultorias, e acaba constituindo um ambiente muito favorável para a inovação via a operação por empresas, né, no sentido que observam oportunidades de evolução, seja em otimização dos seus recursos, dos seus custos, como oportunidades de novos negócios. Então, é isso que eu gostaria de complementar. Agradeço mais uma vez a pergunta. Devolvo para você a condição, Madureira. Ok, obrigado. Nós já estamos nos aproximando aí do final, mas nós temos uma pergunta aqui feita, eu passaria ela para o Sandoval, na verdade, eu queria colocar duas questões. Uma delas é uma pergunta feita, que é até um tanto quanto operacional, mas é feita pelo Wellington, da agência Estado. Ele pergunta o seguinte: na discussão sobre o futuro do ACR e do ACL, a ANEEL e o Ministério avaliam a possibilidade de quebrar o monopólio das distribuidoras sobre os medidores. Essa foi uma das mais importantes reformas realizadas na Austrália, o que dinamizou a oferta de serviços para os consumidores. Essa é uma possibilidade aqui no Brasil também? Por favor, Sandoval. E eu só queria, se você me permitir, já colocar um outro ponto, que é o seguinte. Retirando-se, isso é do Túlio, do CIER, retirando-se ou separando-se a comercialização dos atuais clientes de baixa tensão, reguladas distribuidoras, como poderia ser mitigado o risco de sobre- ou subcontratação por parte dos comercializadores varejistas, que deveriam ter garantias de ativos para bancar esse risco? Então, se puder tocar nesses dois temas. Madureira, a fala cortou um pouquinho. A primeira eu acho que eu entendi bem, a segunda não. Então, vamos lá. A segunda do Túlio da CIER. Retirando-se ou separando-se a comercialização dos atuais clientes de BT, regulado das distribuidoras, como poderia ser mitigado o risco de sobre- e ou subcontratação por parte das comercializadoras varejistas, que deveriam ter garantias e ativos para bancar esse risco? Tá. Tudo bem. Com relação à primeira pergunta sobre a quebra do monopólio das distribuidoras com relação aos medidores. De fato, isso não está em nenhuma análise que pelo menos eu conheça dentro da agência, e eu acredito que de fato não esteja. Tá? O que a gente, aí fazendo uma avaliação ampla, nós sabemos que em alguns locais, por exemplo, na Espanha, o medidor ele é alugado para o consumidor. Então, se o consumidor quer determinados produtos, ele aluga um medidor um pouco melhor, que tem mais funções para o consumidor ou seja, o medidor ele não é vamos dizer assim, ele é uma propriedade do distribuidor, mas ele é remunerado, vamos dizer assim, por uma taxa de aluguel. E aí o consumidor ele paga de acordo com o que ele quer, vamos dizer assim, de interação com a distribuidora. Eu até coloquei essas provocações internas aqui dentro da agência, de fato não tem nenhum estudo nesse sentido. Então, respondendo muito objetivamente, não, nós não temos essa avaliação. Com relação a outra parte da pergunta do Túlio, nosso amigo lá do CIER, diretor executivo, diretor técnico do CIER, seria no sentido de, caso houvesse a separação entre distribuidor, como já foi falado, que será uma separação inevitável. A questão é saber quando. Ou seja, o distribuidor ficaria apenas com a atividade de fio e o comercializador faria toda a gestão da contratação. Teríamos que estar em algum mecanismo de hedge. Hoje, por exemplo, a distribuidora, ela tem hedgeada em torno de 80% da receita. É claro que é um hedge econômico, não financeiro, porque no momento onde há uma escalada dos custos, a distribuidora pode, no limite, ficar estrangulada, não conseguir pagar aqueles custos, ainda que receba no próximo ciclo tarifário na forma de CVA. Precisaríamos pensar em como fazer isso. Hoje, o distribuidor ele é um ente fortemente regulado,
razão pela qual a agência tem um nível de proteção muito elevada nestes contratos, na forma de contratação que a distribuidora tem. Passando-se isso para um ambiente de comercialização, teríamos que pensar, porque também os riscos seriam muito elevados. Então, de fato, eu não tenho também essa resposta, e eu até provocaria os demais panelistas no sentido de até nos ajudar nesse debate, porque, de fato, ficando as comercializadoras responsáveis por todo o portfólio de compra de energia, aí teríamos que mudar toda a estruturação de compras de energia. Imaginemos, por exemplo, se nós mantivermos esses contratos de longo prazo, a margem, a flexibilidade dos comercializadores também seriam reduzidíssimas. Então, nós teríamos que remodelar toda a fase de ação e pensar em mecanismos de rede para as comercializadoras. Ok. Obrigado, doutor Sandoval. Eu queria agora, eu tenho algumas outras perguntas, mas eu, como disse, vamos buscar ficar o máximo possível dentro do nosso tempo. Eu vou passar para uma fala final de cada um dos senhores e senhora, né, de 2 minutos, vamos ficar não mais que 2 minutos cada um, e eu começaria aí com o Rodrigo Limpe, por favor. Bom, obrigado, Madureira. Como eu gastei mais tempo no início, essa eu esperei uma fala mais sucinta para compartilhar o tempo com os demais. Só queria novamente agradecer a oportunidade. É uma honra estar aqui participando de debate com colegas de tão alto nível, discutindo aí o futuro do setor elétrico, como nós colocamos na fala inicial, um mercado mais livre, mais competitivo, ele vai acontecer. O que a gente tem que trabalhar para que ele aconteça de forma equilibrada e que não gastemos tanto tempo para chegar lá. Temos que converter em ações para que a gente possa, passo a passo, ir avançando. A portaria foi um passo, a aprovação do 232 foi outro passo. Aí temos que, do 232 na comissão, foi um passo para se criar um consenso, e agora estamos dentro dos grupos de trabalho do Ministério, aprofundando para que a gente possa avançar. Só vou pegar um ponto na fala, na pergunta que foi feita para o diretor Sandoval, sobre a questão de risco de sobre contratação de comercializadores varejistas. A gente tem que, quando a gente caminha para um modelo de mercado livre, a gente confere aí liberdade, tanto para os consumidores como para os agentes do mercado livre. Aí, quando a gente pensa em rede, a gente tem que trabalhar em quem faria esse rede, né? Se o custo ficaria para o consumidor igual é hoje, ou até determinado limite de sobrecontratação, ou seria dos próprios agentes. E parece que é um ambiente de mercado mais livre, mais eficiente, os próprios agentes deveriam trabalhar para fazer esse hedge. Porque se você transfere esse risco para os consumidores, a gente acaba voltando ou continuando no modelo parecido com o que estamos hoje, em que o consumidor não perceberia essas oscilações de preço para cima ou para baixo, conforme um mercado mais livre. Acredito que o mercado tem capacidade para se ajustar. O nosso mercado livre ele já está num grau de amadurecimento muito forte. A pandemia mostrou isso. Tivemos uma redução de demanda em todo o mercado brasileiro, mas uma redução ainda maior no mercado livre, que é dominado pelo setor industrial. E o mercado reagiu muito bem, através de negociações bilaterais, flexibilizações de contratos. E é isso que a gente espera quando a gente pensa em um mercado mais livre, justamente essa flexibilidade e os agentes fazendo a gestão desses contratos. Então, novamente, só agradecer e um abraço aí a todos os colegas de painel e todos que nos ouviram. Obrigado, Limpe. Eu passaria já para a doutora Joísa para que também fizesse as suas considerações. Vou me limitar aos 2 minutos. Fui chamada a falar aqui, num ambiente de grandes amigos, não é? Sobre o tema comercializador de último recurso. Não é? Então, o que nós estamos falando é de um processo em curso de liberalização. Não é? E aí se trata de dizer o seguinte, como é que nós realocamos riscos, custos e benefícios, como até disse o secretário Limpe. Então, se trata de dizer o seguinte, aqueles que ficam, aqueles que não fazem a contratação no mercado livre, quem são eles?
Tá? O que a legislação e o que a regulação vão dizer com relação a quem são eles. Tá? Haverá uma escala, tá, que torna crescente o número de consumidores que poderão fazer essa contratação livre, ou seja, quem, tá, e qual é a evolução para que, eventualmente, mais consumidores se tornem livres. Tá? O regime mandatório ou não aqui hoje ainda é uma possibilidade. Aqui, preço, ou seja, quais serão as condições para o atendimento daqueles que resolvem continuar atendidos pela distribuidora. Aqui tem um outro modelo possível, uma comercialização regulada para garantir a contratação para o atendimento daqueles que decidem permanecer ou que podem permanecer. Entendendo que aqueles consumidores que têm condições de vulnerabilidade precisam ter um tratamento diferenciado. E aí, se existe um modelo implantado de um comercializador de último recurso, a gente precisa, então, dizer, de outro lado, como é que ele contrata. Foi referido aqui como é que a contratação dele também ajuda esse setor a continuar atendendo aos seus requisitos de confiabilidade e segurança do suprimento. Esse é o outro lado. E também está falando de qual é a duração desses contratos e a forma de contratação daqueles recursos que nós precisamos. E, nesse sentido, eu não deixaria de citar duas iniciativas, para além da CCE. Agora a gente vai começar, não apenas sob autorização da CVM, a ter BBCE, aprofundando participação, e a B3 também negociando contratos para registros de contratos. Isso nos leva na direção de uma curva forward confiável para ancorar investimentos. Isso é um sinal importante. Isso nos diz o quê? Que esta contratação no ambiente regulado, ela precisa atentar, de um lado, para essa preocupação de garantir a confiabilidade, que é um bem público, essa é uma preocupação, mas a gente precisa também aprender um pouco com as experiências lá de fora para dizer o seguinte: olha, é difícil, e eu não conheço aqui mercados maduros em que a gente tenha estas fontes recontratando em contratos com duração de 20, 30 anos. Uma estrutura completamente rígida, ela traz impactos e ela traz custos. Custos que foram, nesse momento aqui, enfrentados pela conta Covid, mas quando terminar essa crise, os consumidores se depararão com a necessidade de fazer frente aos custos em que incorreram através do seu consumo nesse período. E a linha de frente é a distribuidora. Não é? E a distribuidora vai ser vista como responsável por esses preços altos. A mensagem é uma mensagem que é difícil de decompor. Então, precisamos sim pensar que a sustentabilidade da distribuição envolve encontrar mecanismos que atribuam a ela responsabilidades pelas atividades que desempenham e que desempenharão nesse futuro moderno e dinâmico que se avizinha no setor elétrico. Obrigada. Muito obrigado, doutora Luísa, pela sua reflexão. Acho que ela é muito importante. Ela, de uma certa forma, no meu entendimento, ela resume muito do que a gente quis trazer aqui hoje. Essa discussão que precisa ser feita e que nós temos que nos debruçar sobre ela para que o avanço da abertura do mercado livre se dê de maneira segura, e que a gente tenha o devido atratividade para o segmento de distribuição, que vai continuar com sua função de levar energia aí a todas as unidades consumidoras. Eu passaria então aí ao Reginaldo, por favor, para a sua consideração final, por favor, Reginaldo. Ô, Madureira, assim, reiterar aqui a disposição minha da Abracel de continuar colaborando com propostas com o regulador, com o governo, e espero que a gente possa trabalhar em conjunto, a Abracel e a BRAD, para apresentar propostas que são necessárias para que a gente efetivamente tenha uma abertura segura, como parece ser um dogma que está todo mundo falando. Dizer que foi um prazer enorme participar aqui com vocês, agradecer a oportunidade novamente e devolver 1 minuto e meio. Muito obrigado a todos. Obrigado, Reginaldo. Eu passaria então ao Marco Delgado, por favor. Grato, Madureira, realmente ratificando, foi uma grande satisfação participar desse evento, com os colegas que estão aqui nessa mesa, os diversos participantes, as perguntas que nós recebemos.
Eu queria enaltecer esse tipo de espaço, né, que permite troca de ideias, de complementaridade, estimula o pensamento reflexivo. É assim que a gente vai buscar um estímulo à liberdade, à inovação e também não podemos perder o grau de responsabilidade. É isso que dá o equilíbrio, é isso que vai garantir um norte seguro e de crescimento sustentável. Esses ambientes são muito favoráveis, que permitem esse discurso, permitem essa reflexão e fazendo até um contraponto, né? Em momentos que nós observamos, muitas vezes, acho que eu já cheguei a comentar isso uma vez, muitas vezes há uma acusação, há um julgamento, uma sentença, isso começa numa frase, começa com hashtag às vezes. Então, esses espaços de reflexão e de debate são fundamentais para que a gente possa dar passos seguros no crescimento do mercado livre, na inovação e na evolução da nossa sociedade como um todo. Muito obrigado, parabenizo mais uma vez a iniciativa. Obrigado, Marco. Eu passaria então aí ao Sandoval, para que ele pudesse fazer a sua consideração final, por favor. Obrigado, doutor Madureira. Também a minha mensagem final é uma mensagem de agradecimento pela oportunidade, mais uma oportunidade que o regulador brasileiro tem de expor de forma transparente suas ideias, seus pensamentos, e também de nos colocarmos completamente à disposição do setor regulado. A ABRAD sabe que tem um ambiente de amplo diálogo com a agência, a Abracel também, aqui representando os dois entes regulados aqui, de alguma forma, e também a academia, a doutora Joísa, como eu já falei no início da minha fala. Eu acho que nós temos um ambiente que demanda, necessita de transformações. E é bom a gente ter, nesse momento, diversas iniciativas no Parlamento brasileiro, no Congresso brasileiro, temos parlamentares envolvidos, abraçando as causas. Isso é muito importante para que a gente consiga, com a interlocução do Ministério de Minas e Energia, junto ao Congresso brasileiro, conseguirmos fazer as mudanças legislativas necessárias para que possamos rapidamente implementar as mudanças que o Brasil precisa, que o consumidor brasileiro precisa, que a nossa sociedade precisa para desenvolver o nosso país por meio de uma energia farta, barata, renovável e abundante. Essa é a minha mensagem final. Muito obrigado a todos. Aproveito e desejo um excelente fim de semana, abençoado aí com toda a família de vocês. Muito obrigado, Sandoval. Com isso, a gente encerra essa rodada aí entre os palestrantes, né? Eu queria, em nome da ABRAD, agradecer a todos, dizer que o que a gente buscou fazer aqui hoje, diferente de outros momentos, onde a gente participa e coloca nossas posições e debate as nossas posições, a gente tentou fazer aqui um trabalho de recepcioná-los, mostrando a importância desse tema e quantos segmentos de distribuição está empenhado nessa solução. Então, essa é a posição trazida pelo segmento de distribuição, de querer uma solução, mas aquela solução que, como eu destaquei, seja uma solução segura e não deixe custos maiores para um consumidor que vai ficar no mercado regulado e garanta que a distribuição possa fazer o seu papel, que é desenvolver a sua rede, desenvolver oportunidades de negócio que vão ser trazidas por essa rede para todos os demais segmentos. Então, com isso, eu queria agradecer a presença, primeiro, dos senhores e da senhora Luísa, que esteve aqui conosco, né, nos brindou com suas experiências. Agradecer a todos os participantes que estiveram aqui durante o nosso evento e que puderam estar ouvindo um ponto importante. Eu acho que esse trabalho não pode parar aqui. Isso é apenas mais um caminho que a gente tem que continuar discutindo para que a gente chegue numa solução, para que a gente não fique com algo que vai ficando ao tempo e não traga uma solução correta, né? E, segundo, dizer que a gente, como colocado pela CIGD, pela nossa diretora de comunicação, a gente vai fazer outros eventos como esse, voltados a alguns outros públicos. Queremos discutir esse tema também com o Congresso, queremos discutir isso e Legislativo, né? O Congresso Legislativo em cima, queremos discutir isso também junto com os consumidores, para que todos nós tenhamos uma visão clara. A gente não está aqui para passar nenhuma mensagem do que a gente acha que deva ser colocado pelas pessoas, mas muito mais para ouvir e encontrarmos uma solução comum. Mais uma vez, agradeço a todos vocês.